Olá, você que nos acompanha sempre, os nossos bate-papos sobre agricultura, sobre a produção leiteira. Estamos iniciando a série de número 3 e hoje, aqui dos estúdios da Rádio RCS-FM, onde nós vamos conversar novamente com o técnico agrícola e zootecnista Rafael de Oliveira. Rafael, seja bem-vindo à nossa nova série. Obrigado, Elisiane. Eu queria dar uma saudação ao pessoal que acompanha o nosso canal e vamos para os assuntos, né? Perfeitamente. A ração adequada seguindo o tipo de alimentação base desta silagem. Isso influencia muito se a silagem é de milho, é de trigo, é de aveia, Rafael? Elisiane, a gente tem alguns pontos a ser observados na parte de silagem. A silagem de milho, geralmente contém muito mais amido, principalmente se for uma safra de verão. Então, o que a gente faz? A gente tenta analisar a quantidade de amido dessa silagem para a gente, posteriormente, estar indicando a quantidade de proteína que tem de necessidade dessa ração para equilibrar os nutrientes junto à silagem. Posteriormente falando, vou te dar um exemplo da questão da silagem de trigo, de aveia. Ela seria uma silagem com menos amido. Automaticamente ela é menos energética. Aí a gente teria que indicar um outro tipo de formulação diferente da silagem de milho. Para a gente poder saber esses detalhes, a gente usa 3 métodos. Tem o método Pen-State, que é uma peneira, que a gente avalia o tamanho das partículas e se o grão foi quebrado. Porque se o grão não for quebrado, o ruminante não tem capacidade de quebrar aquela pelezinha do milho para as bactérias poderem atacar, para poder ser absorvido pelo rumen. Então, a gente faz esse método da parte da peneira Pen-State. Que nada mais é do que uma identificação. Identificação de tamanho de partícula, porque eu preciso garantir ruminação desse animal. Para esse animal fazer a digestão certa. Então, eu preciso... Olha para você ver como é que a silagem é complexa. Eu preciso de 70% da silagem nos 2 tamanhos maiores e eu preciso quebrar o grão. Então, eu preciso picar a palha de uma forma maior, porém, eu preciso quebrar o grão de uma forma menor. Então, é um desafio grande a parte de processamento dessa silagem para a gente poder ter um resultado bom de absorção do amido da silagem. Quais são as outras 2 formas que você citou de medição? Daí a gente faz o método da matéria seca, a gente pega tantas gramas de silagem, faz a secagem através de estufa ou na mesma aquelas air fry de cozinhar ou no micro-ondas e determina, tirando a água dessa silagem, quanto de matéria seca a gente tem nessa silagem, que é uma coisa muito importante saber. O pessoal muito fala assim, essa silagem as vacas não comem, mas às vezes é uma silagem com muito amido, com muita massa, com menos silagem o animal vai se saciar. Aí o cara às vezes faz um milho fora do ponto, meio verde, ou porque deu algum problema de ambiente, fala, essa silagem as vacas come e não, parece que não sustenta. Não provoca saciedade no animal. É porque às vezes essa silagem tem deficiência de amido ou deficiência de matéria seca. E tem o outro método, que é um que eu aprendi recentemente, que é o flotage. Tu pega um balde com água, joga lá tantas gramas de silagem nesse balde, tira toda a parte de palha e de fibra, o grão vai ficar no fundo, a gente vai coletar esses grãos, vai jogar no air fry, no micro-ondas, fazer a matéria seca e a quantidade de amido por quilo de silagem que tem. Aí nós determinamos a porcentagem de amido da silagem. Então, para o produtor entender que não é chegar lá, pegar um pacotinho, pôr a silagem dentro e levar para o laboratório. A gente faz esses testes em casa porque já aconteceu da gente fazer dieta só com a análise do laboratório e essa dieta não fechar. Então a gente faz uma pré-análise em casa, no escritório, com a nossa equipe e manda para o laboratório. Se não bateu, nós coleta de novo e manda para o laboratório de novo, porque nós já tem uma análise já pré-feita em casa.